Bom, voltamos agora, depois todo mundo descansou, fez aquele lanche gostoso. Vamos começar agora com a aula de matemática. Na aula anterior, nós iniciamos o capítulo 2, falando sobre perímetro e área. Nós vimos que para calcular o perímetro de uma figura plana, nós somamos todos os lados e aí nós encontramos o perímetro de uma figura geométrica plana. Então, você soma todos os lados e você vai encontrar o perímetro. Já para encontrar a área, você multiplica. Se for um quadrado, você multiplica todos, aliás, lado vezes lado. Nós sabemos que um quadrado tem todos os lados iguais. Então, o lado que você multiplicar, então você vai encontrar a área, certo? Vamos ver aí no capítulo 2. Vimos aí o uso da fita métrica, né? Eu até mostrei para vocês, né, o uso da fita métrica, a unidade padrão no Brasil, que é o metro de 100 centímetros, que de um para outro, vocês veem aí, certo? De 1 centímetro para o outro, você tem 10 milímetros, ok? E aí, para calcular a área do quadrado, como a gente viu, é lado vezes lado. Como todos os lados são iguais, então qualquer dos 4 lados que você multiplicar é igual. Já para calcular a área do retângulo é diferente, porque ele tem 2 lados maiores e 2 menores. Então, você multiplica base vezes a altura, certo? Já do triângulo é diferente. Nem é lado vezes lado e nem é só base vezes altura. Há mais um cálculo. Você faz o quê? Base vezes a altura e aí divide por 2, porque nós sabemos que o triângulo não tem seus lados, né, completos. Se você colocar 2 triângulos, você consegue formar um retângulo, você consegue formar um quadrado. Colocando 2 triângulos e organizando ele direitinho, você forma um quadrado ou um retângulo. Por isso, você divide aí por 2. Base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula, ok? E nós fizemos isso até na aula passada e corrigimos. Bom, aí na página 33 seria em grupos. Como nós não podemos estar em grupos, certo? Eu vou orientar agora, nós vamos fazer juntos, certo? Seria para pegar folha de jornal e fita adesiva e formar um grande metro quadrado. Lembrando que um metro quadrado, ele vai ter 1 metro de todos os lados. 1 metro quadrado. Um quadrado com 100 centímetros de cada lado, certo? E aí vocês têm as crianças mostrando como ficaria, certo? Recorte quadrados menores com 10 centímetros de lado em folha sulfite. Então, você pode pegar aí a sua régua, certo? E riscar ou no seu caderno, ou no papel ofício, ou papel cor, o papel que você tiver aí. Você vai pegar com sua régua e vai fazer um quadradinho assim, ó, de 10 centímetros, certo? Você vai pegar uma régua, vai riscar aí 10 centímetros de todos os lados e vai fazer um quadradinho como esse aqui, tá certo? E a pergunta é, quantas vezes um quadradinho desse de 10 centímetros de todos os lados vai caber dentro de 1 metro quadrado? Então, quantos quadradinhos desse de 10 vai caber em 1 metro que tem 100? Quantos será que a gente cabe? Então, você vê os coleguinhas estão colocando os quadradinhos, certo? Já riscaram, já recortaram, né? O quadradinho de 10 centímetros de todos os lados, certo? E se 1 metro quadrado tem 100, quantos quadradinhos de 10 vai caber? Bom, se tem 100, é só você dividir aí ou 100 por 10, ou fazer 10 vezes 10, que vai dar igual a 100. Então, vai caber o quê? 10 quadradinhos de um lado, certo? Não é 10? Não tem 100? Então, vai ser 10 vezes 10, certo? Tá apagando aqui, só um minutinho, que eu vou ver aqui como é que eu coloco de volta. Vamos lá. Então, você coloca 10 vezes 10, que é igual a 100. 100 quadradinhos, certo? Então, 10 vezes 10, que você tem 100 quadradinhos desses
no seu metro quadrado. Na letra C, se fossem cortados quadradinhos de 1 centímetro de lado, se esse quadrado que tem 10 de todos os lados fossem cortadinhos, quantos quadradinhos iriam caber? Por exemplo, se eu pegar esse quadradinho meu aqui, certo? E dividisse ele assim, ó, em quadradinhos de 1 centímetro. 10 aqui e 10 aqui, certo? Então, 10 vezes 10 vai dar quantos quadradinhos de 1 centímetro? Quantos? 100 quadradinhos aqui. Ó, a placa do material dourado, certo? Então, daria, se tem 10 de um lado, e tem mais 10 do outro, dez vezes 10, que vai dar igual a 100 aí, 100 quadradinhos aí, 100 centímetros, ok? Dessa forma, se vai ter 100 de um lado, 100 de outro, 1 metro quadrado vai ter quantos centímetros quadrados? Se vai ter 100 de um lado, 100 do outro, quanto vai dar, então, 100 vezes 100? Quanto dá 100 vezes 100? Quem calculou aí? Vai dar quanto? 100 vezes 100? Quem fez aí? Vai dar multiplicação por 10, 100 e 1000. Você faz aí, ó. Minha caneta ficou muito grande aqui, né? Você faz aí o quê? 1 vezes 1. E aí você dá os zeros de brinde, não é assim? Que vai dar quanto? Os 6 zeros aí. Aliás, sem os 4 zeros, vai dar 10.000. 10.000 centímetros ao quadrado. Você faz, é porque o meu cursor aqui está apagando. Mas acho que para vocês entenderem aí, ó, 100 vezes 100. Aí você faz 1 vezes 1 e acrescenta aí os 4 zeros, que vai dar 10.000 centímetros ao quadrado, ok? Muito bem. E aqui no terceiro, na página seguinte, vamos voltar a calcular a área. Como é que eu calculo a área? Um retângulo, eu faço o quê? Base vezes altura. Então, eu vou fazer o quê? 15 metros vezes 6 metros e vou calcular aqui nesse espaço. No triângulo, letra B, eu vou fazer o quê? Base vezes altura dividido por 2, certo? Então, você vai fazer base vezes altura dividido por 2 aqui nesse espaço, ok? No quarto, você tem aí, né, 2 pedreiros trabalhando, pregando cerâmica, certo? Então, se essas duas áreas do exercício anterior, que é o retângulo e o triângulo, se elas forem pavimentadas, né, com um piso de formato quadrado, de lado 50, supondo que a cerâmica que vai ser colocado lá vai ser as placas de cerâmica de 50 por 50 centímetros, certo? E aí lá eu tenho um retângulo e tenho um triângulo, certo? A pergunta é, quantos pisos seriam necessários para pavimentar a área retangular? Bom, primeiro que eu já sei qual é o perímetro. Aliás, o perímetro, não, desculpa, qual é a área daqui, certo? Já sei quanto é que dá a área. E eu sei que a placa de cerâmica aqui, né, do piso, é de 50 centímetros. Então, eu vou calcular quanto vai dar o tamanho da peça. O formato quadrado de 50 por 50 vai dar quanto? Então, eu descubro aqui qual é a área do quadrado. 50 por 50 dá quanto? Então, eu descubro quanto é a área desse quadrado 50 por 50. Já sei quanto é a área do retângulo
Então, eu vou descobrir quantas pecinhas dessa vai dar para usar aqui, na letrinha A, ok? E na letra B, qual seria a dificuldade que apresentaria se eu fosse colocar esse piso no formato quadrado nessa área triangular? Qual seria a dificuldade de encaixar um quadrado nesse triângulo? Que era que eu ia ter que fazer para encaixar quadrados numa área triangular. O que é que precisa fazer? Pensa aí um pouquinho, certo? E aqui na página 35, nós vamos retomar o cálculo de porcentagem. Nós vimos que calcular porcentagem é dividir por 100. Então, dividimos o inteiro aí em 100 partes, como essa plaquinha aqui, você divide em 100. Quando você descobre 1% do todo, fica mais fácil de calcular as demais porcentagens, sabia? Então, vamos ver aí algumas questões. Por exemplo, eu tenho aí um evento para receber 2.300 participantes. E aí, uma chuva que deu, certo? Toda manhã choveu, então fez com que 25 pessoas, aliás, 25% desse 2.300 não chegasse ao lugar do evento. A pergunta é, quanto corresponde, né, esses 25% para saber quantas pessoas participaram e quantas faltaram? Bom, primeiro a gente vai encontrar um centésimo ou a centésima parte. Quanto vale 1/100 de 2.300? Olha aqui. 1/100 de 2.300. Multiplicação por 10, 100.000, muito fácil. Você corta os zeros, certo? E nós temos 23. 23 vezes 1 vai dar igual a 23, ok? Então, eu sei que 1% de 2.300 é 23, ok? E nós sabemos que é 25%. Ah, eu sei que 1% é 23. E quanto é 25%? Então, eu faço 25 vezes 23, que vai dar um total de 575 pessoas. Agora, eu sei que 25% são 575 que não conseguiu chegar. Então, faltou. E quantas participaram? Então, eu vou pegar o quê? Os 2.300 total, menos os que faltaram, que vai dar igual a 1.725, foi os que compareceram, os que participaram, os que conseguiram chegar. Então, sempre que dividimos por 10, diminui uma ordem, por 100, duas ordens, e por... Aliás, é por 10, uma ordem, e quando é por 100, duas ordens. Lembrando, multiplicação por 10, 100.000, se você multiplica, você aumenta um zero. Se você divide, você diminui os zeros. É o contrário. Lembram? E aqui eu tenho uma dica. Lembre-se de que 25% é igual a 1/4. Por exemplo, essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha na tela dourada. 25%, se eu dividir aqui 100, aqui, certo? Que é igual a 1/4. Se eu dividir 100 em 4 partes, vai dar 25. Certo? Como está aqui no desenho. Então, 25% equivale a 1/4. Estão vendo aqui o desenho? Tenho aqui em mãos uma plaquinha de material dourado, lembra? Então, 25% que é igual a 1/4, que é uma forma de você achar quanto é 25%. Ou você divide, depois multiplica, ou você fala pela fração, né? Que nós temos 1/4, nós temos 1/2, nós temos 3/4, lembram? E aí, 25% de 2.300, que é igual a 1/4, dividiu 2.300 por 4 vezes 1, que deu o mesmo valor, 575. E aqui nós temos uma atividade, certo? Na página seguinte, onde uma mercadoria custa R$ 1.400, que é o total 100%. Então, você vai descobrir quanto é 1% de 1.400. Quando eu sei quanto é 1%, fica mais fácil de saber as demais porcentagens. Então, você vai fazer o quê? 1/100 de quanto? De 1.400. Que cortando os zeros, certo? Já fica mais fácil. Cortando os zeros vai dar 14. Não é verdade?
Então, se 1% é 14, quanto é 2%? 10%, 50%, 25%. No número 2, você calcula mentalmente. Quanto é 1% de 100? Mentalmente, 1 sobre 100 de 100. 1 sobre 100 de 700. Mentalmente, é só você cortar os zeros e fica tudo mais fácil, ok? 3. Considerando o valor 100%, que equivale a 300 km, responda ao que se pede. Quanto é 2% em quilômetros? Então, quanto é 2% de 300? Quanto é 10% de 300? Então, 10 sobre 100 de 300. 50 sobre 100 de 300. 1/2, lembra? 25%, que é 1/4. Quanto é? Certo? O número 4, temos aí uma loja com promoção. Tudo está com 25% de desconto. Então, a professora Cecília, ela gostou desse vestido que custa... Sem desconto, sabe? Sem desconto, ele custa R$200. Então, sem desconto é 200? Com 25% de desconto, qual é o valor de desconto que ela vai receber? Quanto é 25% de 200? Então, você coloca 25 sobre 100 de 200. Então, qual vai ser o desconto que ela vai receber nesse vestido? Letra B. Se ela vai ter tanto de desconto, quanto é que ela vai pagar no vestido? Eita, 25% é tanto, então eu só vou pagar tanto, ok? E aí o professor Luiz guardou dinheiro para comprar essa furadeira, que custava quanto? R$1.200. E ele observou que havia subido 15%. Ora, ao invés de ser um desconto a menos, será um aumento, então vai ser a mais. Certo? Então, quando é desconto, a gente acha bom, né? Mas quando é aumento, a gente fica triste porque a gente vai pagar mais caro. É juro, não é verdade? Então, qual o valor do aumento do preço da furadeira? Então, você vai calcular 15% de 1.200. Quando você calcular quanto é 15%, você vai colocar aqui. Você vai adicionar esse valor a 1.200, certo? Quanto o professor Luiz deverá pagar pela furadeira após o aumento? Então, eu descubro quanto é 15% e depois eu somo ao 1.200 e vou descobrir quanto ele vai pagar no final, tá certo? Vamos calcular. Qualquer dúvida pode perguntar, pode voltar ao vídeo, tá certo? E vamos aí responder, tá certo?